Aqui no estúdio eu recebo o especialista em gerenciamento de risco, Gustavo Cunha Mello. Gustavo, muito obrigada. Bom, o prefeito, acabamos de ver na reportagem aí, os bombeiros tirando vários botijões de gás. O prefeito disse que não havia ligação entre o gás de rua e prováveis botijões. É isso mesmo? Você acredita que pode ter sido isso mais uma vez, né? Mais uma vez, os indícios, as testemunhas das pessoas que viviam no local, as vítimas que sobreviveram, todos os indícios caminham para que foi uma explosão de gás. Provavelmente de botijão, mas poderia ter sido também de gás natural. Agora, a gente viu ali no começo do jornal a Mariana mostrando imagens já das máquinas retirando entulho. Isso significa que a perícia já foi feita? Supostamente a perícia deve ter feita antes de você ter a limpeza do local, porque isso prejudica na perícia. A perícia você tem que dizer qual foi o poder da explosão, aonde ela começou, qual foi o epicentro da explosão, os destroços onde foram lançados. O que acontece com o botijão, por exemplo? Um botijão não explode. O botijão ele é seguro, para você explodir o botijão tem duas formas e é impossível num pequeno comércio você conseguir fazer isso. Uma seria o bleed, que é você cozinhar o botijão no fogo, que ninguém faz isso, e a segunda seria você colocar mais gás do que cabe. Só que ele sai da fábrica com muito abaixo da pressão e ele é construído, segundo normas técnicas, para suportar uma pressão muito acima da que ele tem. A não ser que a pessoa compre botijões piratas. O botijão legalizado segue normas técnicas, ele é requalificado, os botijões com problemas saem de uso e ele não explode. Agora, ele pode vazar se tiver mau uso. Então, se ele não explode, ele vai ser encontrado pela perícia. Ah, não, sempre é. Você sempre vê o bombeiro retirando dos locais dos incêndios os botijões intactos, tanto é que eles não explodem. Bom, vou voltar a falar então com o Gustavo Cunha Mello. Gustavo, o tamanho da destruição impressiona muito. Mas uma lembrança que eu tenho é que essa é uma região de prédios muito antigos, né? Isso. Sobrados que desabaram, eles são construídos com parede, com travejamento de madeira e tijolos. Ela é muito fraca para resistir tanto a incêndios quanto a explosões. Você vê que ao lado do prédio do banco, você tem uma construção com a empena lateral toda de concreto, ela sequer rachou. Ela está lá intacta, voaram destroços para lá, caiu até caixa de pizza. Aquela parede ali do lado, né? Exatamente. E aquele banco que também a caixa de pizza vai parar lá em cima, exatamente. Né? Então aquela parede ali é de concreto. Ela é de concreto, ela é grossa, ela aguenta, ela isola o risco do prédio. Essas casas que desabaram é que eram antigos sobrados, exatamente, né? Construídos com travejamento de madeira e tijolos. Quer dizer, são paredes frágeis e que não suportam nem um incêndio, nem uma explosão dessa proporção. Agora, Gustavo, o que a gente vê é uma história que se repete, né? A gente viu ali o representante do Corpo de Bombeiros falando sobre pedir ajuda à população. Agora, o que ele deixa um pouco claro é que eles não têm condição de fiscalizar. Eu acho que faltam duas coisas, Leilane. Uma é uma força-tarefa do governo estadual e do município de fiscalizar. Tem sim que fiscalizar, tirar um determinado período e tentar fiscalizar o máximo de empresas possíveis, trabalhando, óbvio, com prioridade. Por exemplo, restaurantes são mais arriscados do que uma residência ou do que uma loja de roupa. Então, eu vou olhar o restaurante primeiro. Eu também vou olhar pós de gasolina, depósito de combustível, depósito de botijão, etc. Com produtos perigosos, que podem gerar uma explosão. Mas você tem informação, se a equipe do Corpo de Bombeiros, se a gente tem, existe no Rio de Janeiro fiscais para isso? Olha, eles reclamam que falta mão de obra e que é muita gente para fiscalizar, mas isso não adianta. Isso é sempre a mesma desculpa e as explosões acontecem. Então, acho que o poder público tem que atuar fiscalizando. E o segundo ponto é, muitas vezes o empresário, o pequeno empresário, dono de uma pizzaria, sequer entende. Ele é completamente ignorante do risco que ele está causando e que ele corre. Então, as associações comerciais, o próprio Sebrae, essas instituições poderiam colaborar proativamente, não na fiscalização do poder público, mas proativamente de ensinar essas pessoas como manusear, a manutenção que você dá no fogão. Às vezes a culpa não, duvido até que a culpa seja do botijão. Provavelmente... ninguém faz isso, a gente fica, só pra gente esclarecer, a gente fica falando disso aqui, mas ninguém faz uma coisa dessa de propósito. Uma ligação clandestina, porque o risco é muito grande. E o risco, provavelmente, você tocou no ponto nevrálgico, é a ligação, é a mangueira, é a válvula, é o fogão dele. Não, às vezes, olha-se
muito por botijão, o botijão de gás. O botijão não explode, dificilmente... É o caminho que esse gás percorre. A ligação que a pessoa fez do botijão tem que tomar uma série de cuidados, ser trocada, ter manutenção, ser feito por alguém que entende do assunto. A companhia que vende o botijão ajuda as empresas a fazer isso. Então, o pequeno empresário deveria saber não estocar gás, como usar o gás, como fazer manutenção do forno e do botijão, qual é a dimensão. Às vezes, tem um outro detalhe importante, às vezes o sujeito tem um fogão que pede uma dimensão de várias bocas, ele pede mais gás do que o cilindro pode dar, e ele força o cilindro, então teria que ter, tem que ter 2 cilindros ao invés de um botijão pequeno, botijão é 13 quilos, cilindro de 40, então eu coloco mais cilindros para aquele fogão. Aonde ficam os cilindros? Lá de fora, no ambiente, que tem uma telhadinha. Quem normatiza tudo isso? Tem normas da BNT, são fiscalizados pela ANP, a própria companhia que vende o botijão, ela sabe tudo isso, ensina isso ao usuário. Agora, se os órgãos de classe, associações de logística, de diretores lojistas, o SEBRAE, etc., poderiam colaborar, contribuir, dando palestras, dando ensinamento, dando esse ensinamento fazendo para uma o pequeno parceria empresário. com os bombeiros, inclusive, para fazer uma ação preventiva. Exatamente. Vou voltar a falar, então, com o Gustavo Cunha Mello. Gustavo, numa situação como essa, o que se prevê sobre indenização? Porque a gente está vendo uma destruição desse tamanho. O comércio local, aquelas pessoas que na matéria anterior a gente viu indo nas suas lojas, o consultório do dentista, no prédio em frente e tal, essas pessoas, se tinham seguro, o seguro pagará certamente esses prejuízos. São prejuízos menores, quebra de pequenas perdas, né? Quebra de vidros, portões e tal. Seguro residencial, que a gente costuma fazer. Se seguro tiver. Residencial e comercial, comercial. Da pequena empresa e tal, ele vai pagar essas pessoas todas. Então, se as pessoas tiverem seguro, recebe pela cobertura básica de explosão. Agora, o proprietário causador do acidente todo, quando for descoberto, se de fato houver um laudo dizendo que ele é o responsável e que ele possui estoque clandestino de gás, ainda que ignorante, que ele não soubesse que estava cometendo um crime, o seguro não paga, porque é ilegal. Então, o seguro dele próprio não indeniza nem a ele, nem a ninguém. Agora, os seguros dos vizinhos pagam os seus vizinhos. Agora, ele será punido, né? As pessoas vão... As seguradoras que indenizarem o vizinho subrogam o direito de processar o causador do acidente. O causador do acidente vai receber uma enxurrada de processos de todo esse entorno contra ele e provavelmente não terá como pagar, a não ser que ele tenha posses, outros bens, outras empresas e tal. Mas o seguro dele próprio não deve pagar, porque caso, repito, importante, se houver um laudo do Carlos Éboli afirmando que ele tinha um depósito clandestino de gás, ilegal. Gustavo, muito obrigada. Eu agradeço as suas explicações. Eu vou voltar a conversar aqui no estúdio com o especialista em gerenciamento de risco, o Gustavo Cunha Mello. Gustavo, todos esses casos que nós vimos aí, eles aconteceram por um descuido ou por uma irregularidade na instalação do gás. Exatamente. A gente estava falando aqui antes, e é sempre bom lembrar a importância de manter tudo funcionando bem, o perigo dos vazamentos de gás. O gás de cozinha é o grande vilão. Quais seriam os cuidados? A gente fala muito dos lugares comerciais, mas dentro das casas também é preciso ter muito cuidado. Sim, manutenção. Tem que separar as coisas. Existe o gás natural, que é o que vem encanado, e tem o gás de botijão, que é o GLP. O gás natural, ele é mais leve que o ar, ele sobe. O gás de botijão... Qual dos dois você considera mais perigoso? Não existe isso. Não. E o gás de botijão... É preciso tomar cuidado com os dois tipos da mesma maneira. Explodem igual, tem poder calorífero semelhante, ponto de fulgor, que é a inflamabilidade semelhante. E o gás de botijão, GLP, ele é mais pesado, ele abaixa. Então, ele se entranha em ralos, em encanamentos, etc. Ele fica no solo. E o outro sobe. Por que é importante saber isso? Porque o outro sobe. Então, isso. O gás encanado sobe e o gás de botijão desce. Exatamente. Por que é importante a pessoa saber? Se você tiver o gás de cozinha de botijão, chamado gás de cozinha, o GLP, você tem que ter rodapés mais largos, ventilação, ambiente refrigerado, sobretudo nas partes baixas. E você não pode colocar o botijão sobre um ralo
né? Um ralo na cozinha e tal. Então você tem que evitar esse tipo de coisa. O outro é o contrário, você tem que ter no alto das janelas uma fresta, uma ventilação basculante e tal, para você ter a ventilação do ambiente. Muitos prédios antigos têm aquecedor, por exemplo, dentro dos banheiros. Aí é outra questão. A manutenção tanto do fogão quanto do aquecedor do banheiro, porque muitas vezes não é o encanamento de gás e muito menos o botijão o problema. O problema é a mangueira, o rabicho, as válvulas, as presilhas. Tem umas pecinhas baratinhas, né, que se desgastam, né? Que se desgastam muito rapidamente. Uma mangueira, por norma técnica, deve ser trocada a cada 5 anos. Mas tem gente que usa errado, coloca ela colada no fogão, não pode ficar atrás do fogão, atrás do calor. Ela se deteriora mais rápido. Então, se a pessoa estiver percebendo que a chama está apagando, o fogão está entupido, o banheiro, o banho quente, a água está esfriando, o banho está apagando, o gás está apagando, chama. Muito antes disso, o ideal é que a pessoa tenha uma rotina de a cada ano, pelo menos uma vez por ano ou 2 vezes por ano, chamar a manutenção para cuidar desses equipamentos. Isso é o ideal. Uma vez por ano, ter uma manutenção. Exatamente. E no caso dos estabelecimentos comerciais? Pior ainda, porque o uso é muito maior, a frequência de uso de um fogão de um restaurante é maior do que o fogão numa casa. Então a pessoa tem que cuidar tanto dessas instalações quanto da manutenção do fogão em si também. Só para a gente encerrar, a gente pode dizer que foi uma sorte, quer dizer, dentro de toda essa tragédia, mas essa explosão ter acontecido às 3 da madrugada? As pessoas não, só para completar, as pessoas não devem armazenar botijão em residências e comércios. Não armazene botijão. E graças a Deus isso aconteceu às 3 horas da manhã, e graças a Deus que os feridos já tiveram alta, ninguém morreu. Mas se isso acontecesse durante o dia, seria uma tragédia, várias pessoas teriam sido vitimadas. Gustavo Cunha Mello, muito obrigada pelas suas explicações. Eu que agradeço. Muito obrigada pelas instruções que você passou aqui a respeito de como lidar com uma coisa tão perigosa e tão rotineira, tão comum na vida da gente, que é o gás. Eu que agradeço.